O gânglio ciliar conectado aqui com outras áreas cerebrais, centros cerebrais, eu tenho informação de todo o sistema nervoso autônomo, aí tenho conexão, informação a respeito das vísceras, estômago, intestino, pâncreas, etc. Então, pessoal, a conexão que existe do olho com o corpo inteiro, ela é real, ela é científica, né? Ela existe, tá? Observem que ao redor da pupila aqui, eu não tenho nada, não tenho uma borda, diferente dessa aqui. Vejam que é muito clara essa borda, vocês percebem? Essa borda é claríssima. Isso mostra que a pessoa que tem esta íris aqui, ela tem uma capacidade de absorção excelente, ela tem o alimento que ela consome, ela consegue reservar energias a partir desse alimento. Os nutrientes, eles são bem absorvidos, diferente dessa aqui. É a do intestino, por conta desse eixo intestino-cérebro, né, por conta dessa importância de você cuidar do terreno biológico. Então, a gente observa, eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe, uma diferença fundamental entre essas duas íris. Veja o tamanho desse fiozinho que eu comentei para vocês, a banda do sistema nervoso autônomo. Veja que ela tem uma distância daqui para cá, ó. Ela tem é mais ou menos regular, né? A distância daqui para cá, a distância daqui para cá. Agora vejam que esse aqui, ela já tem uma borda. Olha, eu estou passando meu mouse aqui, não sei se vocês conseguem compreender, observar bem, mas olha, ela tem, por exemplo, ela passa por aqui, a borda, depois ela fica bem mais fina nessa região. Então, isso mostra que o intestino tem regiões de alargamento e regiões de obstrução. Com Bom, então, certeza. assim, a naturopatia, primeiro, assim, isso aqui não é uma aula de iridologia, mas para que vocês possam compreender um pouco acerca disso, né? A iridologia, ela mostra um conhecimento do ser humano de maneira integral através do estudo da íris. Não só uma constituição orgânica, mas também aspectos psíquicos, comportamentais, enfim. Então, a ideia da iridologia é buscar a causa da doença e usar técnicas naturais, não invasivas, para fazer a correção desse fluxo vital da pessoa, né? Então, recuperando o sistema físico dele, né? Mental, emocional, e tratar, eliminar a doença desde sua origem para promover cada vez mais saúde. Então, a íris é uma extensão do cérebro, né? A íris, essa parte clara, colorida do olho, né? Dentro da esclera ali, ela é dotada de vários terminais nervosos, e esses terminais nervosos se conectam com os pares cranianos, né? Presentes aqui no nosso cérebro, e aí, por meio dessa conexão, ela faz um vínculo, ela tem um vínculo com todos os órgãos e os tecidos do corpo pelo tálamo óptico, né? Então, nós temos aqui o olho, nós temos aqui a conexão do olho através do gânglio ciliar, a partir do gânglio ciliar nós temos a conexão com pares cranianos, e a partir dos pares cranianos nós temos todo um vínculo com o corpo inteiro. Então, aqui nós temos um esqueminha, por exemplo, você entender? Eu costumo mostrar isso, sabe, Fernando, pelo seguinte, porque algumas pessoas chegam e dizem assim, não, isso aqui é muito esotérico. Eu falei assim, não, é científico, existe uma ligação, o olho é um microsistema completo, então ele tem uma conexão, então aqui só para dar um exemplo, o olho conectado no gânglio ciliar, que é conectado aqui nos plexos carotídeos, eu tenho informação do coração. O gânglio ciliar conectado aqui com outras áreas cerebrais, centros cerebrais, eu tenho informação de todo o sistema nervoso autônomo, aí tenho conexão, informação a respeito das vísceras, estômago, intestino, pâncreas, etc. Então, pessoal, a conexão que existe do olho com o corpo inteiro, ela é real, ela é científica, né? Ela existe. Então, a gente utiliza um mapa, né, iridológico, para identificar as diferentes áreas. Então, assim, quando a gente fala de migração, sabe, Puder dar Fernando? um zoom aí na tela para a pessoa, né, que Vou, tiver uma vou, tela vou menor. mostrar. Então, Isso. quando a gente fala, por exemplo, de migração, como foi que eu resolvi trabalhar? Eu peguei, inclusive, todo esse mapeamento, criei um sistema, então eu pego a fotografia do olho, jogo lá no meu sistema, coloco o mapa por cima e eu sei exatamente onde é que estão
alterações. Eu preciso ter, naturalmente, todo um fundamento para entender o que é uma psora, o que é uma mancha, o que isso provoca, mas o sistema faz isso para mim. Então, mais uma vez, viu, Fernanda, a gente vê essa integração de conhecimento. Eu era de uma área, as pessoas às vezes até dizem, nossa, Luciana, você migrou de uma área que não tem nada a ver. Eu digo, não, muito pelo contrário. A ciência da computação, a programação de computadores, o uso dessas informações de maneira inteligente, elas contribuem muito com a nova medicina, né? A medicina do futuro, que já é a medicina do presente. Então, por exemplo, aqui na parte superior da íris, né, quando a gente tira a fotografia, eu até pedi para o Fernando que orientasse que quando fizesse a foto, eu precisava dessa área bem visível, porque é áreas sensíveis, né? São áreas sensíveis. Eu vejo, por exemplo, informação do cérebro, tanto a questão fisiológica quanto a questão psicológica, da fala, da vitalidade, da mente inata, e daí por diante, as outras áreas todas, né? Então, tem a área de estômago, a área de intestinos, a área, por exemplo, musculares e áreas também esqueléticas, como aqui, por exemplo, as costelas, né? A mão, o braço, enfim. Então, a gente usa um mapinha, né, para saber qual é aquela região, né, dentro de uma alteração orgânica, por exemplo, dentro do meu achado. Então, eu vou buscar, por exemplo, alterações de cores, alteração, por exemplo, vou focar aqui para vocês terem uma noção. Então, essa íris, por exemplo, eu percebo claramente que existe uma divisão aqui, como se fosse o centro de uma flor, vocês percebem? Ó? Tem claramente uma divisão dessa região. Essa outra íris aqui, por exemplo, se você observar, eu já não tenho essa delimitação muito clara, e isso tudo representa alguma coisa dentro da análise iridológica. Então, se você observar aqui, por exemplo, existem pupilas que estão mais dilatadas, né? Existem pupilas que estão menos dilatadas, e isso tudo tem significado. Então, é isso que a gente busca no exame iridológico. Então, por exemplo, eu vou destacar aqui o estômago e a capacidade de absorção do organismo. Observem duas íris aqui, de exemplo. Então, eu tenho essa primeira íris, eu vou colocar no outro slide, é a mesma imagem, só que com um zoom, tá? Observem que ao redor da pupila aqui, eu não tenho nada, não tenho uma borda, diferente dessa aqui. Vejam que é muito clara essa borda, vocês percebem? Essa borda é claríssima. Isso mostra que a pessoa que tem esta íris aqui, ela tem uma capacidade de absorção excelente, ela tem o alimento que ela consome, ela consegue reservar energias a partir desse alimento, os nutrientes, eles são bem absorvidos, diferente dessa aqui. Então, esse é um aspecto que a gente avalia no caso do estômago em específico. A banda do sistema nervoso autônomo, vamos ver duas imagens. Vejam essa imagem, veja que essa imagem aqui, eu tenho até a próxima, ela tem um destaquezinho. Veja que essa imagem você tem como se fosse um fiozinho que vai criando uma borda aqui ao redor da pupila. Né? Essa aqui a gente vê que não tem nada, não tem borda nenhuma. Isso mostra uma fraqueza também da pessoa em termos de nutrição, em termos de nutriente, e mostra também que uma pessoa que não tem essa linha, essa borda, ela pode ter problemas como uma hiperpermeabilidade intestinal, ela pode ter uma disbiose intestinal. Então, esses são elementos primordiais na nossa análise. A presença de tóxicos, por exemplo. Observe essa íris e essa aqui. Veja que essa íris tem uma variedade de cores. Olha, eu tenho aqui uma manchinha mais escura. Deixa eu ver se ela está aqui mais ampliada. Então, eu tenho uma mancha mais escura aqui. Eu tenho, por exemplo, uma mancha como se fosse poeira aqui em cima. Essa aqui é uma íris que, no final das contas, ela é uma íris verde, tá vendo? Ela é esverdeada, mas eu tenho muitos focos de amarelo, né, de avermelhado, de preto, diferente dessa íris. Essa outra íris, a gente vê que ela tem uma tonalidade, ela é um pouco mais uniforme, apesar da gente notar pontos como se fossem pontos de poeira também, que mostra a presença de tóxicos no organismo. Uma outra avaliação que a gente faz importantíssima, e talvez toda a abordagem que eu mais adoto em consultório, Fernando, é a do intestino, por conta desse eixo intestino-cérebro, né, por conta dessa importância de você cuidar do terreno biológico. Então, a gente observa, eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe, uma diferença fundamental entre essas duas íris.
Veja o tamanho desse fiozinho que eu comentei para vocês, a banda do sistema nervoso autônomo. Veja que ela tem uma distância daqui para cá, ó. Ela tem uma é mais ou menos regular, né? A distância daqui para cá, a distância daqui para cá. Agora vejam que esse aqui, ela já tem uma borda. Olha, eu estou passando meu mouse aqui, não sei se vocês conseguem compreender, observar bem, mas olha, ela tem, por exemplo, ela passa por aqui, a borda, depois ela fica bem mais fina nessa região. Então, isso mostra que o intestino tem regiões de alargamento e regiões de obstrução. Então, uma pessoa com uma imagem que tem uma íris desse modo, primeiro, é uma pessoa muito emocional. Então, uma pessoa que a gente vê com as pétalas, né? A gente fala assim, é um tipo flor. Então, ela é uma pessoa muito emocional que reage emocionalmente a tudo. E é uma pessoa com o intestino inflamado. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil. E Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br.